Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece do Lar de Fabiana de Cristo. E para que possamos tornar mais proveitoso este momento, que possamos acerenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, para desta forma nos conectarmos integralmente com a espiritualidade amiga. E para a reflexão de hoje, estamos utilizando o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a reflexão de hoje é a de número 44, de título Ação. Este livro, Emmanuel nos auxilia fazendo reflexões a respeito de algumas passagens dos Evangelhos. E neste capítulo, a passagem comentada é a de primeira carta dos Coríntios, feita por Paulo, que está no capítulo 15, no versículo 58. E ela nos diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E meditando um pouquinho a respeito deste trechinho da carta de Paulo, vamos analisar que Jesus já nos chama ao trabalho edificante, ao trabalho junto ao Senhor. O que será que ele quer nos dizer com isso, né? O que será que Paulo queria dizer aos coríntios neste momento? Que nós trabalhássemos em conjunto, em comunhão, para ascendermos ao Senhor. Então Emmanuel nos traz as suas belas palavras, dizendo o seguinte: nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmos a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então, Emmanuel vai um pouquinho mais a fundo na reflexão deste trechinho do que Paulo queria dizer aos coríntios. E ele nos esclarece que está nas nossas mãos decidir o nosso destino. Se nós vamos descer as trevas ou vamos subir a luz. Porque quando colocamos à frente de tudo que nos move o nosso próprio interesse, o nosso interesse individual, podemos não estar muito esclarecidos a respeito do que nos espera logo ali à frente. Porque estamos pensando na nossa vida material, mas esquecendo que temos a verdadeira vida, que é a espiritual. E que quando formos prestar contas, poderemos nos arrepender de não termos carregado conosco tantos que amamos e que se encontram neste momento anônimos para nós. Porque toda vez que reencarnamos, temos o véu do esquecimento e não sabemos
quem são aqueles que são caros ao nosso coração. Por isso, Emmanuel nos esclarece e, através de 10 verbos, nos lembra que devemos pensar no bem comum, no bem coletivo. E pensando nisso, eu fui até o livro Consolador, que também é um livro de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e na pergunta 185, que está dentro do item que fala sobre o dever, Chico Xavier pergunta assim: quais as características de uma boa ação? E a resposta vem: a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode às vezes padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Então essa pergunta vem nos esclarecer um pouquinho mais também a respeito de prestarmos serviços e benefícios a outras pessoas ou até a coletividade inteira. Isto seria uma definição de boa ação. E também, há muito tempo atrás, em conversações com seus apóstolos, Jesus veio esclarecer a respeito de um assunto que sempre gerou dúvidas para muitas pessoas. E os seus discípulos estavam, então, numa discussão acalorada a respeito de como seria possível entrar no reino dos céus. Uns diziam que seria através da meditação, outros acreditavam no jejum e em práticas mais rigorosas, e outros ainda acreditavam que seria através de um retiro, de um afastamento de conexões com pessoas consideradas impuras. E cada um defendia a sua tese baseado em fatos de que, nos separando da vida material, estaríamos mais próximos da vida espiritual. Mas Jesus alertou. Mesmo a discussão seguindo acalorada, Jesus trouxe um ensinamento, que o preceito fundamental para conquistar o reino dos céus é a ação. Por isso é imprescindível que nós possamos agir e agir no bem. E o que seria a ação se não a caridade? Porque se transformarmos estes 10 verbos que Emmanuel nos trouxe e pensarmos neles de forma espiritual e não material, nós estaremos agindo com caridade. Logo a seguir, no trecho, Emmanuel nos traz algumas combinações desses verbos para que possamos trazer um pouquinho para o nosso dia a dia. Que ele nos diz que é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. E isto ele nos esclarece que possamos, desta forma, fazer as melhores escolhas para o caminho. Porque desejar com acerto para pensar honestamente, para que nós possamos pensar coerentemente com a nossa consciência. E esse pensar honestamente para falar aproveitando, para que não seja necessário sair de nossa boca palavras desnecessárias, agressões desnecessárias. Ele nos fala ainda que falar aproveitando para estudar com clareza, para que nós possamos escolher o que nos serve e o que não nos serve, para que possamos aumentar, ampliar o nosso estudo em assuntos que sejam edificantes. Estudar com clareza para aprender com entendimento e que essas lições nós possamos entender e trazer para o nosso dia a dia. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Que dessa forma nós possamos entender o que é bom do que é ruim. Separar o joio do trigo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Porque então nós passaremos os ensinamentos que são necessários para o engrandecimento do nosso próximo. E analisar com justiça
para trabalhar com louvor. E essa última sentença é a máxima dessa passagem, porque o trabalhar com louvor é nos entregarmos ao trabalho edificante. E para encerrarmos, então, que possamos pensar nesses 10 verbos que Emmanuel nos trouxe na mensagem de hoje e tentarmos colocá-los em prática na nossa vida, pensando no bem comum, no bem de todos, deixando um pouquinho de lado a nossa individualidade e lembrando que somos todos irmãos caminhando rumo ao progresso. Que possamos permanecer em paz e em serenidade. Que assim seja.